Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Entre as brumas caindo pardacentas, despia o véu da noite a madrugada, clareando em volta o dia em alvorada, no orvalho abundante e farto em luz. Pedro, no seu remorso em desespero, julgava-se um covarde, um criminoso, pelo seu ato triste e vergonhoso de ter negado o Mestre, o bom Jesus. Perturbado em sinistros pensamentos, que de sua alma brotava chamejante, a olhar para a janela a todo instante, já da cruz divisava a longa haste. E surge à sua frente o Mestre olhando-o. E Pedro ouviu cantar de novo o galo. E o olhar do Mestre estava a interrogá-lo. Pedro, ó Pedro, por que tu me negaste? Ah, esse olhar de palidez tristonha era o portador de toda a amargura que envolvia a divina criatura. E Pedro soluçou copiosamente. E disse que hoje no espaço, quando o Mestre o torna a olhar assim, mesmo sorrindo, Pedro sente um remorso duro e infindo e ainda chora desesperadamente. Os poetas têm essa facilidade de escrever a respeito de coisas tão profundas, tão grandiosas, de forma tão delicada, tão gentil, e capaz de pegar alguma coisa gigantesca e colocar em poucas frases, fazendo com que comecemos a palmilhar um caminho de descobertas e de emoções. Recordar Jesus, recordar a trajetória dos seus discípulos, os apóstolos, é sempre alguma coisa que enleva a alma e o coração. Uma ocasião, conversando com Divaldo Franco, ainda era muito jovem, eu disse a ele que era apaixonada por Jesus, que muito cedo comecei a ler a respeito da vida dele. Aos 8 anos ganhei de presente de Natal um livro chamado A Vida de Jesus. E desde então ele se tornou alguma coisa importante na minha vida. E eu disse ao Divaldo, eu gosto de falar sobre o Evangelho. Aí ele disse, Aninha, para falar sobre o Evangelho, é preciso ter a embocadura do Evangelho. Eu não entendi direito. Falei, embocadura do Evangelho? Eu conhecia embocadura de rio, né? Do Evangelho, não conhecia muito não. Mas eu disse, mas como é isso, Divaldo? E ele disse, o tempo vai dizer. Então o tempo foi passando, eu não sei se eu ganhei ou não ganhei a embocadura do Evangelho. O que eu sei é que o Evangelho me fascina. E a vida de Jesus e dos apóstolos me envolve numa vontade enorme de passar para as pessoas aquilo que está aqui dentro, não o que está aqui. O que está aqui é fácil passar para frente, tanta gente consegue, é só ter uma verve ou uma facilidade de expressão e as pessoas transmitem aquilo que está no cérebro.
Mas aquilo que está no coração é diferente. Talvez seja isso a embocadura do Evangelho, que eu não sei se conquistei ou não, mas é arrancar aos pedacinhos aquilo que o coração foi guardando e que a gente transformou quase que numa parte do nosso conglomerado celular. Recordar Jesus é algo assim. Então, eu amo o mês de dezembro. Não é porque eu nasci nesse mês, não. É porque é o mês do Natal. O colorido das luzes, o colorido da face das pessoas. Apesar desse colorido não ser exatamente o que deveria ser, a lembrança da chegada dele. Naturalmente as pessoas valoram muito mais ao Papai Noel do que ao Senhor Jesus. Mas eu gosto de olhar as luzes que brilham e pensar que numa madrugada linda, cheia de estrelas, uma madrugada hibernal, onde todavia um calor abençoado foi tomando conta do recinto onde se encontravam os pastores, e o rocio suave de uma brisa começou a soprar naquelas criaturas simples que ali estavam. E quando a voz se fez ouvir, glória a Deus nas alturas, eu fico imaginando, oh meu Deus, como eu gostaria de estar lá nesse momento e ouvir isso com a alma, não com os ouvidos, ouvir com a alma e guardar Jesus para sempre. Então o Natal é uma lembrança de Maria, de José, os animais que ali estavam na manjedoura, os pastores simples e os reis magos caminhando pelo deserto com o mapa na mão, fitando os céus para descobrir onde estava o ponto. E recordar igualmente Lucas, que não chegou a conhecer Jesus e que seria bem mais tarde um dos evangelistas, ele também, que não conseguia dormir naquela noite, ergueu-se já madrugada, desceu as escadarias da sua casa e com os pés descalços começou a pisar a gramínea rasa, caminhando, procurando alguma coisa que ele não sabia exatamente o que. Havia dentro dele um frisson, uma necessidade de algo que ele não sabia descrever, até chegar à beira de um regato, onde ele parou. E então, erguendo os olhos para o alto, ele divisou a grande estrela que ali estava, diferente de todas as outras. E então, por uma dessas razões que a razão desconhece, Lucas pensou, o Deus desconhecido dos gregos. Ele houvera estado num templo na Grécia, e lá ele vira o nicho vazio, e embaixo escrito, ao Deus desconhecido. Então perguntou ao seu preceptor, quem era o Deus desconhecido? E ele naturalmente respondeu, se é desconhecido, ninguém sabe. Alguém que virá um dia. E naquela noite, sem saber por que o coração daquele jovem, daquele adolescente, daquele menino, recordou-se do nicho vazio, da estrela e do Deus desconhecido. E então, tombando de joelhos à beira do regato, ele chorou pelo Deus desconhecido. A emoção, porque a chegada dele foi aquela emoção que tomou conta de todas as criaturas, que encantou o coração daqueles que vieram já preparados para esse encontro, para essa chegada
e para testemunhar a realidade, a veracidade da fala que ele iria trazer, o Deus desconhecido. E naquela manhã luminosa, em que o astro-rei parecia cantar uma balada dourada sobre a terra, Simão estava cardando a sua rede de pescador. Havia arrebentado durante a pesca noturna e ele procurava remendar. E enquanto trabalhava, olhava para o adolescente de cabelos dourados que, deitado no convés do navio, deixava a visão perder-se para as nuvens gárrulas que eram impulsionadas pelo vento. Simão sorria, amava aquele menino sonhador, alma de poeta. A sua fala sempre cantara o coração rude de Simão. Às vezes não entendia direito a fala do menino. Havia tanta coisa que fugia à sua capacidade de entender, mas era tão bom ouvi-lo. Mas ouvia também a reclamação dos outros pescadores. Mas João está sempre deitado, sonhando, pensando num mundo diferente. Por que não vem trabalhar também? Por que não vem consertar a rede? E Simão sorria e erguia-se e ia ao lado do menino que estava deitado e perguntava: e então, João, o que é que vês agora naquelas nuvens que correm nos céus? E ele então respondeu: Simão, na verdade eu não estava olhando aquelas nuvens, eu estava recordando. Eu estava vendo o novo pregador que chegou há pouco tempo e que todavia tem galvanizado a alma daqueles que o ouvem. Eu o ouvi, Simão, e ele é divino. Ele quem, João? Ele, o pegureiro de Deus. Ele tem falado, às vezes, aqui na beira do lago, outras vezes à margem do deserto. Poucas pessoas o conhecem, mas aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo não desejam perder a sua fala. E eu sou um deles. Mas quem é ele? Como é ele? É um novo profeta? Não sei. Ninguém sabe. Ele surgiu de repente, mas a sua voz tem o sonido de uma cachoeira gigantesca cujas águas caem de forma escachoante e se perdem no vazio da imensidão. A sua voz às vezes soa como uma tempestade caindo sobre a terra e como trovões empurrados nas escadarias dos céus pelas mãos de Deus. A sua voz às vezes é doce e terna como um favo de mel, e outras vezes é dura como a pedra que rola das alturas da montanha. Ele é assim. E o seu olhar tem o lampejo de um corisco riscando uma noite escura e tenebrosa. E outras vezes é um raio de luar descendo do empíreo para brincar em nossos olhos. Ele é assim. E a voz penetra a alma e não sai nunca mais. Permanece como está aqui agora dentro de mim. Ainda ouço reverberar das suas palavras. Simão sorria. Não conseguia entender o verbo daquele jovem menino. Desejava entendê-lo melhor. Todavia, o que sentia era uma coisa boa pela ternura que tinha pelo menino João, o adolescente que contava entre 14 a 15 anos de idade e era tão sonhador. Simão, disse o menino, com uma expressão adulta no rosto e na voz, deverias ir ao encontro dele, ouvi-lo. Tenho certeza, Simão, que a sua alma seria tocada
tocada pela presença dele, pela palavra dele, pelo olhar dele. E Simão sorriu. Não tenho tempo para isso. As redes rasgadas que precisam ser consertadas, o barco que precisa ser tratado, preparado, e a pesca noturna. E o dia é dividido entre os afazeres e a necessidade do descanso. Não dá tempo. Mas, Simão, eu soube que ele estará próximo aqui ao Tiberíades. Deverias ir. Hoje eu não irei porque não posso. Vá, Simão. Não, João, eu deixo isso para o seu coração jovem, sonhador, encantado com as belezas que você descobre por aí. Eu não posso. E Simão guardou a sua rede, tomou de uma embarcação e foi para a praia. Demandava sua casa para descansar antes da pesca noturna. Mas a palavra de João permanecia em seus ouvidos. Vá, Simão, vá. Por que não? Por que não ir? E mudou a trajetória dos seus passos, seguindo para onde seguia uma quantidade de pessoas que passavam por ali. Ele as acompanhou e foi para uma região bucólica, linda, à margem do lago, onde já havia uma expressiva multidão sentada, aguardando alguma coisa. Deveria ser uma coisa muito importante para aquelas criaturas, pela forma que ali estavam, todos de olhos postos nas águas do Tiberíades, aguardando. E ele então pensou, gostaria de se aproximar da margem, mas havia tantas pessoas por ali, e então percebeu uma embarcação que se aproximava lá longe, um ponto apenas nas águas do Tiberíades. E ele desejou, alguma coisa falou em sua alma, e ele desejou vencer aquela multidão que ali estava para aproximar-se da margem. E naquele momento, ouviu os soluços de uma mulher que estava próximo dele. E ela trazia nos braços uma criança esquálida, de faces vermelhas, queimado pela febre. E ela chorava, porque desejava levar a criança até o pregador, para que ele abençoasse e curasse. O seu filho estava morrendo de uma enfermidade que ela não sabia o que era, e que também não tinha condições de curar. Simão olhou a mulher pálida, sofredora, face marcada pelo tempo e pelas lutas, e a criança frágil em seus braços que tremiam pelo tremor do corpo da criança. Estendeu as suas mãos fortes de pescador e tomou a criança no braço. A mulher sorriu entre lágrimas, e ele começou a abrir espaço no meio da multidão. Era forte, bíceps largos, braços acostumados a puxar a rede referta de peixes. Venceu a multidão e chegou à margem do Tiberíades, quando a embarcação havia embicado também. Parou. E lá estava ele. Só podia ser ele, o profeta que João havia lhe contado estar ali. Longos cabelos cor de cobre, a barba um tanto mais escura que os cabelos que lhe cobria a face, nariz aquilíneo, os lábios escondidos sob o bigode, testa ampla, mãos delicadas que se erguiam para abençoar a multidão. E o olhar, aquele olhar como uma réstia de luz, penetrou os olhos de Simão. E pareceu que os seus olhos sorriam, pareceu que os seus olhos falavam. Mas ele ouviu na acústica da mente
porque os lábios do pegureiro não se moveram, mas ele ouviu: Simão, em breve estaremos juntos. Teria ouvido realmente aquela voz? Mas ele não falara. Mas Simão tinha certeza que ouvira aquela voz dizer que em breve estariam juntos. O corpo começou a tremer, os braços se tornaram fracos e ele teve medo de soltar a criança. Não conseguia mover as pernas, estava num estado de torpor e de fraqueza que ele não sabia dimensionar. O que estava ocorrendo? Desejava fugir, mas estava chumbado aquele lugar. Desejava afastar os olhos, mas não conseguia. Estava hipnotizado pelos olhos daquele jovem estranho. Era tão lindo e tão jovem. E então, ele teve a certeza que ele havia sorrido. E então sentiu que a força retornava ao seu corpo. Virou as costas e começou a vencer a multidão que ali estava, para fugir da presença daquele moço que o tornava tão frágil, tão fraco. Fugir com vontade de ficar, correr com vontade de permanecer. Ele não sabia explicar aquele aluvião de sentimentos que lhe acicatavam a alma. Mas chegou ao lado da mulher que agora sorria e entregou-lhe a criança que sorria também. E ouviu a expressão de júbilo daquela mulher: o meu filho está curado. Jesus, foi Jesus. E Simão, então o nome dele é Jesus. É Jesus. E Simão voltou para casa com aquele nome vibrando na acústica da sua memória: é Jesus. Não podia esquecê-lo. A cada hora, a cada instante, a imagem surgia na retina da sua visão. Agora entendia as palavras poéticas de João. Não era capaz de falar como aquele menino, mas sonhava como ele. Não era capaz de traduzir os seus sentimentos, como dizia João, mas era capaz de sentir. E era como se um invisível menestrel tocasse uma música suave na intimidade da sua alma. Simão estava apaixonado por aquele homem que ele sabia apenas que se chamava Jesus. E naquela noite, enquanto puxava a rede, preparando-a para lançar às águas piscosas do mar da Galileia, ele percebeu uma figura branca que caminhava na praia e ouviu: Simão. A voz chamava: Simão. Procurou o pequeno barco que utilizava para ganhar a margem. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Ou, este é o meu filho amado, sobre o qual me comprazo. João chorou. E o divino amigo voltou as costas e se pôs a caminhar. Embrenhou-se pelas terras desérticas da Pérea. E por lá esteve durante 40 dias, contam os evangelhos, para depois retornar, quando sob as expensas do rei judeu Herodes, a cabeça do Batista havia sido colocada sobre uma salva de prata para ser entregue nas mãos de Salomé. Porque assim desejava Herodíades, que detestava o pregador do deserto,
porque ele havia vituperado a sua condição de mulher livre. João havia partido e começava então o império do trabalho de Jesus, acompanhado sempre por João. E nos acontecimentos mais importantes lá estavam os três: João, Tiago e Simão. E Simão sempre com a responsabilidade, quando o Senhor afirmou: Simão, tu és a pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Simão não entendeu exatamente aquelas palavras, mas a partir de então começou a ser chamado Pedro, a pedra sobre a qual se ergueria o edifício do cristianismo. Aquele edifício que durante 300 anos galvanizou tantos corações, apaixonou tantas criaturas que penetravam cantando as areias dos circos para serem queimadas vivas ou destroçadas pelos animais selvagens. Aquela pedra que se perdeu depois dos anos 300, quando o homem começou a modificar a textura divina do Evangelho, colocando as informações segundo as suas necessidades e as suas vontades. Desapareceu aquele clima fraterno e bom entre as criaturas que seguiam Jesus. Desapareceu aquele clima de irmandade que nos prendia uns aos outros, tornando-nos uma única família sob a égide do nosso Pai, obedecendo os ditames que ouvi agora há pouco lá fora: Pai nosso que estás nos céus. Meu Pai, seu Pai, nosso Pai, fazendo com que devesse viger entre nós uma fraternidade legítima, onde um irmão seria o companheiro, o ajudante, o amigo, o pai, o irmão de um outro, de uma outra criatura. Mas nós esquecemos tudo isso e elegemos como nosso irmão o poder, as posses, a beleza, colocando tudo isso acima da fraternidade. Fraternidade que o Senhor Jesus deixou nas páginas do Evangelho, quando o discípulo lhe indagou: Senhor, como deveremos orar? E ele responde: orareis ao Senhor teu Deus assim: Pai nosso. E hoje nós repetimos aleatoriamente: Pai nosso que está no céu, com pressa, sem parar para meditar, sem olhar o outro que está do lado, sabendo que é meu irmão, que é minha irmã, porque o Pai é um só, Ele é meu e é nosso, é de todos nós, então somos irmãos. Então, quando vemos as criaturas no Natal de Jesus, esquecendo completamente a questão da fraternidade, nas guerras, costumava-se suspender o fogo durante os dias do Natal. Mas hoje ouvimos o jornal da televisão dizendo que não seria suspenso o fogo nessa guerra que está sendo travada agora. Não. Esqueceríamos o respeito à lembrança do Natal de Jesus. Os bombardeios iriam continuar. Não haveria trégua. Até isso, o homem vai se esquecendo. Oh, meu Deus! Mas esse mundo é o mundo das criaturas. Mas ele pode mudar, se você quiser. Você. Aí você diria: mas eu
Eu sou uma frágil criatura, como posso mudar o mundo? Oh, meu Deus! Ele era um só. Veio à terra numa noite hibernal, numa madrugada hibernal. Teve como presença apenas os animais. Deitado numa manjedoura humilde, ao lado da mãe e do pai. E os primeiros visitantes foram pastores, pobres pastores que foram. Poderia ter nascido num berço de ouro, mas escolheu uma gruta, uma manjedoura, pobre, simples, e marcou o tempo antes e depois dele. E hoje, os homens ingratos, incréus, desejam apagar isso da história, mas até podem apagar dos livros, até podem apagar dos papéis, mas nunca apagará do coração daqueles que ainda pensam, ainda lembram do Senhor Jesus, o divisor do antes e depois dele, o marco dessa divisória. Os homens trabalham em detrimento de si mesmos, porque não sabem que são imortais, não sabem que um dia irão se defrontar com a própria consciência, já no mundo espiritual, quando abandonarem o conglomerado celular, entregando-o às modificações cantadas por Lavoisier, para adentrar depois a glória da imortalidade, espíritos imortais. E Simão então acompanhava os passos dele, guardando cada acontecimento que se dava, até 3 anos depois, até o Getsemane. E ali, juntamente com João e Tiago, recordava os acontecimentos da última ceia, quando ele, reunindo os discípulos em torno da mesa, disse: aquele para o qual eu der o pedaço de pão molhado em vinho, esse me trairá. E entrega o pedaço de pão a Judas de Queriote. Judas toma o pedaço de pão e se vai. Simão fica indignado, aproxima-se do Senhor e diz: Senhor, eu nunca o abandonarei, eu estarei consigo sempre, Senhor. Jesus apenas sorriu para aquele discípulo que ele amava tanto. Ele disse: Simão, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, não fale assim. Chegará o momento que, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, eu jamais farei isso, respondera o discípulo. Jesus não disse nada. E estavam ali no Getsemane, quando o Senhor disse aos 3 discípulos: vigiem comigo por 1 hora. E foi a distância de um tiro, onde ninguém viu o que aconteceu. Mas dizem os evangelistas que ele orava e chorava e suava lágrimas de sangue. Depois de um tempo, ele retorna. Os 3 estavam adormecidos. Ele os desperta. E a pergunta é doída: não conseguiram vigiar comigo por 1 hora? Perdoa, Senhor. E ele se vai novamente. E por 2ª vez retorna. Estavam adormecidos. Porque o sono é assim. É um marginal que chega vagarosamente e rouba de nós a lucidez, sem que a gente perceba a hora exata que ele chega. Estavam dormindo. Vigiem comigo por 1 hora. E por 3ª vez ele retorna. Estavam adormecidos.
não conseguiram vigiar comigo por 1 hora. É tão pouco. A hora que nós dedicamos à nossa fé, a hora que nós dedicamos a estar com Deus no templo que elegemos na terra para ser a sua casa. Nós dirigimos a esse templo, muitas vezes por tradição, por costume, raramente por aquela necessidade de estar com Ele um pouco mais, já que não conseguimos abrir as portas do nosso lar para que Ele entre e se torne comensal da nossa mesa. Porque nem sempre sabemos construir uma igreja em nosso lar, esquecendo as palavras que foram ditas à mulher samaritana: dia virá em que o homem não necessitará orar no templo de Salomão, ou no poço de Jacó, no alto do monte ou no deserto. Cada criatura terá um templo no próprio coração. Às vezes eu me pergunto: oh meu Deus, quando eu conseguirei erigir esse templo onde o Senhor estará constantemente aqui? Ainda sofro a perseguição das inclinações negativas a que se refere Allan Kardec. Mas aguardo, dia virá. Os 3 se ergueram naquele momento e disseram: Senhor, nós não dormiremos mais, vamos vigiar. Não há mais necessidade, a minha hora chegou. E começa a caminhar, e os 3 discípulos o acompanham. E então percebem a chegada de soldados que vêm em pós os passos de Judas. E ele pergunta: a quem buscaste? O homem, sou eu. Ele diz. Judas beija-lhe a face e os soldados. Pedro, retirando a espada, corta a orelha de Malco. E Jesus, então, pegando a orelha que tombou, coloca no lugar e diz: embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós ouvimos isso. É possível que a gente não use punhal. Hoje não tem mais espadas. Mas a língua é uma espada terrível e fere profundamente. Sob o guante da ironia, sob o guante da ira, sob o guante do esquecimento de que tudo que nós lançamos retorna para nós. Oh meu Deus, o mundo é assim, mas vai mudar se você quiser. E ele é levado, e os discípulos, quando percebem, desaparecem, fogem. Apenas João permanece acompanhando-o. E à noite, quando as pessoas estão vigiando ali, na vigília, na expectativa do julgamento dele, Simão está entre eles, desejoso de ver o seu Rabone. E então alguém percebe e pergunta: mas esse não é um dos seguidores? E ele imediatamente responde: não. O temor, vira o mestre ser açoitado, e o medo fez com que respondesse: não. Aproximou-se de outra fogueira e por 2ª vez alguém perguntou: mas esse? Não, a resposta veio imediata. E quando por 3ª vez alguém indagou: mas esse? E ele respondeu: não, o galo cantou. A madrugada chegava, o dia estava partindo ao encontro de aurora. E ele então recordou: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Naquele momento, Simão sentiu a dor profunda na sua alma.
havia negado aquela criatura que ele jurara para si mesmo que iria amar acima de todas as coisas e queria seguir para sempre. Havia negado o mestre. Foge a correr. Ganhou a estrada e se pôs a correr sem rumo. Não viu quando o mestre, vergado ao peso da cruz, subiu a encosta do Gólgota. Não viu quando os seus pulsos foram feridos pelos cravos. Não viu quando ele foi alçado entre o céu e a terra. Nem ouviu quando ele, olhando a multidão enlouquecida, assegurou: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E a voz dele, de quebrada em quebrada, chega até a atualidade. Ainda não sabemos o que fazemos. Ainda estamos atormentados pelas paixões do mundo. Ainda estamos correndo atrás de ninharias que um dia iremos abandonar para sempre. Ó Senhor Jesus, quando chegará para cada um de nós o Natal verdadeiro? Não aquele da manjedoura, Senhor, perdoa, mas o Natal, quando nascerás aqui, em nosso peito, em nosso coração, em nossa alma. Quando será, Senhor, o nosso Natal individual, esse que nos tornará então livres para amar Jesus, ao bem, às criaturas, a Deus, acima de todas as coisas. Simão, depois de correr até cansar, tombou no solo. E ali ficou durante quanto tempo, não saberia dizer, até que alguém tocou o seu ombro, despertando-o. Era Judas Tadeu. Simão, Simão, o pastor está morto e as ovelhas estão tresmalhadas. As ovelhas estão perdidas, não sabem o que fazer. Simão, volta, vem recolher as ovelhas do Senhor, vem ajudar-nos. Não posso, Tadeu, eu neguei o meu mestre. Simão, ele disse que serias a pedra onde a igreja da nossa fé seria edificada. Simão ergueu-se do pó da terra e então Judas, olhando-o, disse: Simão, os teus cabelos, as tuas barbas estão brancas, Simão. Envelheceste tanto em 3 dias. Simão apenas sorriu e voltou com Judas para se tornar a pedra angular da mensagem cristã, para se tornar o equilíbrio entre o apóstolo Tiago e o pregador dos gentios, Paulo. Quando houve contenda entre os dois, diferenças de opinião, ali estava a figura de Simão como fiel da balança. O Senhor colocara sobre os seus ombros a responsabilidade de ser o condutor dos cristãos. A igreja tradicional modificou, fez um trono para que o pescador pobre, simples, se assentasse naquele trono rico, naquele trono dourado. Não era para Simão Pedro, é para os homens de hoje, que dirigem as igrejas, que desejam orientar os homens. Mas para pregar o evangelho é preciso ter a embocadura, é preciso que a voz fale.
na acústica dos corações e para que haja o timbre do amor, como existia na voz de Estevão, o defensor da casa do caminho, como passou a existir na voz de Paulo, o herói da divulgação do Evangelho, como existiu nas vozes daqueles que no passado cantavam as excelências de um Evangelho de amor, um Evangelho que não é vertido apenas pelo aparelho fonador, mas que é vertido também pelo coração. Recordar Jesus no seu Natal é trazê-lo para o nosso encontro, para que o templo do coração possa reverenciá-lo. E quando dissermos às criaturas Feliz Natal, não sejam apenas palavras, mas sejam emoções. Simão entendeu. Estava em Roma e viu quando os cristãos eram arrebanhados e presos, levados para o circo. E os companheiros desejosos de salvar a vida de Simão, que era o dial do movimento cristão, pediu que ele partisse, que ele se fosse. E então Simão, tomando as mãos de uma criança, partiu, saindo de Roma, fugindo das perseguições. E quando está caminhando já a alguma distância, ele vê uma luz que se acende na sua frente, no caminho. E então ele ouviu a voz da criança que lhe disse alguma coisa, e ele compreendeu que aquela luz era o Senhor que retornava, e então faz a indagação em latim: Quo vadis, Domine? Quo vadis, Domine? Onde vais, Senhor? E o menino então responde: Ah, Simão, as minhas ovelhas estão sendo levadas ao circo, e se não podes estar com elas para dar-lhes alento, eu irei. Simão então faz a volta e retorna. E no circo, ele se ergue, aquele ancião, já bastante avançado em idade, para falar em nome de Jesus, para que os cristãos não temam a morte, porque ela é a libertação do espírito, a oportunidade do renascimento para sempre. Todos percebem aquele homem que fala com uma autoridade fora do comum. E quando é condenado à crucificação, ele afirma: eu não posso morrer como morreu o meu mestre. Se terei que ser crucificado, que o seja com a cabeça para baixo. E foi exatamente assim que Simão foi para a cruz, crucificado com a cabeça para baixo. Mas a mensagem ficou. E o Natal está aí, como diz a Simone. Então é Natal, Ano Novo também. Que nós nos renovemos na fé. Essa fé que foi lida pelo companheiro, essa fé que remove montanha e que nos convida a sermos verdadeiramente cristãos. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada.
Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonso, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênção mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muita paz, muito obrigada. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.